Logicamente, todo mundo acompanhou, então, a importância da mudança do governo argentino e as promessas feitas por Javier Milei, o novo presidente eleito. Para a gente entender um pouco para onde pode ir a Argentina e qual é o seu relacionamento com os outros países aqui da América do Sul, professor Lier Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por atender aqui ao Jornal Nova Brasil. Mais uma vez, bom dia, Heródoto, bom dia àqueles que nos assistem logo agora, que nos ouvem também, logo agora pela manhã. Professor, essa mudança de orientação política na Argentina interessa só aos argentinos ou, de certa forma, o continente todo está de olho no que vai acontecer daqui para frente? Olha, Heródoto, é claro que interessa necessariamente a todo o continente. A América do Sul, ela vive numa periferia global e as relações que se estabelecem entre os países da região são muito importantes, principalmente para os próprios países da região. Veja bem, vamos pegar Brasil e Argentina como exemplos. Brasil e Argentina foram países que passaram, ao longo do século XX, por processos de industrialização periférica, ou seja, uma industrialização baseada na captação de recursos e tecnologias e plantas automotivas, enfim, de países estrangeiros, de potências europeias e norte-americanas. Qual é o principal destino dos produtos manufaturados da Argentina? O mercado brasileiro. Qual é um dos principais mercados para os produtos manufaturados do Brasil? O mercado argentino. Isso acontece também, por exemplo, com o Paraguai, com o Uruguai, com a própria Venezuela, etc. e tal. Então, assim, os países sul-americanos são muito importantes, principalmente para os países sul-americanos. Mas é inequívoco, Heródoto, que a importância da eleição de Milei para os argentinos, neste momento em que o país vive uma crise muito aguda, muito severa, né, ela é absolutamente determinante. Isso ficou muito claro, né, no discurso que Milei fez ontem. Ele disse que a Argentina está em ruínas, que não há plata, que não há dinheiro. Então, ele terá que adotar, na sua perspectiva, um pacote de medidas de austeridade, né, a primeira das quais você acaba de comentar, a redução do número de ministérios, que é uma medida que nós sabemos meramente simbólica, mas aponta para aquilo que virá a partir de hoje, quando de fato começa o governo Javier Milei na Argentina. Professor, ele disse então que, essa é uma dedução nossa, que os argentinos vão ter que ainda apertar mais o cinturão, né? Vão ter que apertar mais ainda, enfim, as suas participações. Então, se ele vai entrar com a política radical, geralmente quando um chefe de governo, um presidente é eleito, ele tem aquele período chamado de lua de mel, que geralmente dura 3 meses, outro dura 6 meses. Quer dizer, então, pelo que ele anunciou, não vai ter luna de miel para os hermanos? Olha, parece que essa lua de mel, se vier, será apenas na sua relação com o Congresso Nacional. Ontem, inclusive, nós vimos, né, que a vice-presidente Cristina Kirchner, que também é ex-presidente do próprio país, nesta condição de vice-presidente da República, ela né, era até ontem a vice do ex-presidente Alberto Fernandes, participou da cerimônia, né, de Milei no Congresso Nacional, e ela estava trajando uma roupa vermelha, revolucionária, sangue, né, certamente como um elemento provocativo, né, a perspectiva ultraliberal, anarcocapitalista, né, proposta pelo Javier Milei. Então, assim, essa lua de mel, se vier, virá na relação de Milei com o Congresso Nacional, né, na perspectiva de que ele tem de criar uma base, né, eleitoral, uma base, perdão, de governabilidade dentro do Congresso, que lhe permita, de fato, tocar essas medidas que ele entende que são necessárias para a sobrevivência do país. Ele disse ontem claramente que a Argentina passa por 100 anos, um século de maus governos, né, e que esse ciclo secular de maus governos se encerrou ontem. E a partir de hoje, teríamos, portanto, um governo proativo, um governo que vai resgatar a grandeza da Argentina. Para fazer isso, Javier Milei propõe um receituário que todos nós conhecemos muito bem. É o chamado receituário do Consenso de Washington, né, consignado no início dos anos 90. É o receituário ultraliberal, né, que vai aí cortar ministérios, sim, mas vai cortar também subsídios,
né, pretende, se irá conseguir ou não, a gente não sabe, dolarizar a economia, desvalorizar o câmbio, né, reduzir salários do setor público principalmente, congelar benefícios, liberar preços dos mais diversos combustíveis, água, luz, energia, congelamento de obras públicas, dentre outras medidas que nós, brasileiros, inclusive, mas principalmente os argentinos, conhecemos muito bem. Se isso irá levar a Argentina ao ciclo de desenvolvimento que ele ontem prometeu, nós saberemos na sequência do seu governo. Perfeito. Professor, deve mudar também a postura da Argentina em relação ao Mercosul, não exatamente em relação ao comércio interno, como você explicou muito bem para a gente aqui, nós vendemos, eles compram, eles vendem, a gente compra e por aí afora. Mas digo o seguinte, quanto a uma liberação do Mercosul, deles se voltar mais para o lado econômico e financeiro e menos para o lado de se tornar um polo político importante no mundo? Olha, eu não acredito verdadeiramente que o Mercosul tenha esse caráter mais político, né? É claro que ele exerce um papel político, porque política e economia caminham de mãos dadas sempre, né? E no momento em que nós temos, por exemplo, né, uma ameaça à paz na América do Sul, como a questão, né, fronteiriça entre a Venezuela, né, e a Guiana, é evidente que o Mercosul deve se posicionar, até porque existem cláusulas democráticas, né, que foram assinadas na Argentina, o protocolo de Ushuaia, né, cláusulas democráticas, né, a partir da qual o projeto de criação de um mercado comum, nunca alcançado, mas o projeto de criação de um mercado comum passa também pela preservação das instituições democráticas. Então, este papel, né, do ponto de vista da estabilidade democrática na região, o Mercosul deverá sim cumprir. Evidentemente que ele deverá cumpri-lo dentro da lógica orientadora das políticas nacionais dos países que são partes, são membros efetivos do Mercosul. E desses países que são membros efetivos e que gozam no momento, né, de plena liberdade de votar e ser votado, nós sabemos que a Venezuela consta com uma restrição nesse momento, então Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, tirando o Brasil, todos esses governos têm uma orientação de direita, né, ou de centro-direita, têm uma orientação política mais conservadora. Mas o foco do Mercosul sempre foi a questão da liberalização comercial, né? E esta liberalização comercial faz com que o Mercosul hoje seja uma união aduaneira imperfeita. Por que é imperfeita? Porque existem tantas exceções, Heródoto, tantas exceções à liberalização do comércio, que nós acabamos, na prática, ficando com um comércio relativamente travado, mesmo naquilo que diz respeito aos países partes do Mercosul. Por um outro lado, também temos uma série de pressões internas, principalmente do setor industrial, por um lado, e do setor agrário exportador, dois setores muito fortes, tanto no Brasil quanto na Argentina, né, para que haja uma certa, por um lado, setor industrial, uma certa tutela do mercado interno, e por um outro lado, o setor agrário exportador, uma pressão mais forte para a liberalização das relações comerciais, principalmente com a Europa e com os Estados Unidos, né, países que são altamente protecionistas do ponto de vista dos seus produtores rurais internos. Este foi o motivo, por exemplo, pelo qual o acordo que se esperava firmar agora, ao final da presidência brasileira, né, no Mercosul na semana passada, entre o Mercosul e a União Europeia, não foi possível. Mas espera-se que novas rodadas de negociação aconteçam para que, de fato, nós possamos ter aí um acordo digamos que equilibrado, ou minimamente equilibrado, entre o Mercosul e a União Europeia. Então, assim, o que está acontecendo hoje no contexto do Mercosul e que vai impactar muito duramente a perspectiva argentina, né? Se a Argentina cumprir, né, digamos que a promessa de liberalização radical, né, do mercado argentino, isso poderá impactar muito duramente um setor industrial que já está bastante combalido, que é pouco produtivo e que poderá gerar, portanto, não apenas uma alta da inflação imediata, mas fundamentalmente uma quebra, né, de vários segmentos industriais na Argentina, gerando desemprego e caos social. Professor, muito obrigado pela aula.
Heródoto, eu que lhe agradeço mais uma vez a oportunidade de dialogar com você, dialogar com os ouvintes da Nova Brasil e me coloco à tua disposição para estar contigo sempre que for possível. Muito obrigado aqui em nome de toda a nossa equipe. Professor Lier Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Ficou claro, claríssimo. Tá? E aí agora, então, é provável até que a gente acompanhe muito mais a situação da Argentina do que foi feita no passado. Mas, logicamente, a Argentina está historicamente ligada ao Brasil. Desde a época colonial, desde as primeiras brigas entre os portugueses e os espanhóis pela posse do Rio da Plata. Então nós estamos ligados a ele e nós estamos aqui no mesmo continente. Esperamos que dê tudo certo, logicamente.